Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Não deixamos de perguntar a um homem feliz qual é o segredo do seu sucesso? Por outro lado, você nunca pergunta a alguém que falhou qual é o segredo do seu fracasso. É fácil de adivinhar e, além disso, não interessa a ninguém. O que as pessoas querem saber é como abrir a porta secreta que leva ao sucesso. Este salmo é construído sobre a oposição do justo e do ímpio, os dois caminhos são descritos, e um símbolo vegetal, a árvore para o justo, a palha para o ímpio, está associado a cada um. O sucesso é possível para todos, mas parece se esconder atrás de uma porta ou parede. É extraordinário que a primeira palavra do livro dos Salmos seja também a primeira palavra do ensinamento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus, feliz. Sim. Este é todo um programa, o objetivo do Evangelho, o significado da mensagem bíblica, da relação com Deus, é ser feliz. Além disso, Evangelho, etimologicamente significa boas novas. A vontade de Deus é que sejamos felizes, fomos criados para ser felizes, e podemos ser felizes em qualquer situação, porque essa felicidade prometida está além das alegrias e tristezas terrenas, além da sorte ou infortúnio materiais, é paz, autorrealização, harmonia e a plenitude de uma vida em movimento. Esta felicidade, o Salmo 1 nos conta o segredo, está na Torá, ou seja, na Bíblia. Esta Bíblia contém uma palavra que chamamos um pouco por extensão de palavra de Deus, porque é uma palavra criadora, uma palavra que dá vida, que nos faz crescer, e que pode, sim é verdade, nos fazer felizes. Então o Salmo até nos diz como usar esta palavra. Ele não diz, feliz é aquele que conhece bem a Torá, portanto não é uma questão de conhecimento intelectual, nem, feliz é aquele que faz o que a Torá pede, portanto não é uma questão de obediência moral aos mandamentos, nem, aquele que acredita no que a Torá diz. Portanto, não é um tratado de dogmática. Mas ele diz, feliz é aquele que se deleita na Torá e nela medita dia e noite. O que conta, portanto, é meditar sobre esta palavra, refletir sobre ela, ruminar sobre ela, revolvê-la no próprio coração. É ela, portanto, que se trabalhará em nós, para nos transformar e colocar aí um fermento de vida e de alegria. E além disso, esta palavra, você deve amá-la e, portanto, não permanecer em uma relação puramente intelectual com ela, mas colocar seu coração nela, investir-se nesta palavra, colocá-la em você para entrar em uma relação real de amor e dialogar com ela. Qualquer pessoa que se envolva nesse tipo de relacionamento com as Escrituras certamente sai transformada. E o que opera essa mediação coração a coração com a escrita, o salmista descreve perfeitamente, e é aí que vamos encontrar o que é, para o salmista, a real natureza dessa felicidade prometida no primeiro verso, já que é do que se trata. A felicidade, e o que a palavra pode realizar em nós, é ser como uma árvore perto de um riacho, portanto não é uma realidade estática, uma dinâmica que se dá no crescimento. A imagem da árvore que dá frutos é forte num país carente de água, está presente em outros livros da Bíblia. Quanto à imagem da palha dissipada pelo vento, ela vem do trabalho de debulhar o trigo, as espigas batidas são jogadas fora, e a palha voa ao vento enquanto o trigo, que é mais pesado, cai no chão. É verdade que podemos encontrar na Escritura uma fonte de vida, algo que nos ajuda a crescer, a elevar-nos, a progredir. Certamente isso não acontece da noite para o dia, uma árvore não cresce, mesmo perto de um riacho, em poucos dias, mas aos poucos. E isso é felicidade, é estar crescendo, é subir, é crescer, é ter folhas que sobem, é dar frutos, ter uma certa fecundidade na vida. Felicidade é que nossa existência dá à luz algo que vai além dela e que de certa forma é transcendente e eterno. E, no entanto, há algo que me incomoda neste salmo, antes de tudo, é que ele começa com coisas negativas. Para ele, ser feliz parece acima de tudo, não fazer certas coisas e evitar outras. Estamos longe da visão puramente positiva que Cristo nos oferece quando sintetiza todas as exigências com o famoso mandamento do amor.
Podemos contornar este ponto, dizendo que não é falso que o reto da nossa vida também consiste em saber evitar certas ciladas, desviar-nos do mal, de certo modo, e o excesso de uma certa pregação cristã talvez nos tenha causado esquecer que também no Evangelho há certas exigências, coisas a não fazer, atitudes perversas ou perigosas a evitar. Em particular, o alerta não é ruim aqui. O que é perigoso e mortal em nossa vida é andar no conselho dos ímpios, ou seja, escolher um sistema de valores perverso para orientar a própria vida, é ficar no caminho de pecadores, isto é, não ir às vezes por maus caminhos, ninguém é perfeito, mas ficar lá, não fazer nada para tentar sair dele, e sentar-se no lugar dos escarnecedores, ou seja, estabelecer-se permanentemente em o papel negativo, denegrir e ver tudo pelo ângulo errado. Sim, tudo isso é perigoso e deve ser evitado para ser feliz e até para viver de verdade. Mas não é porque o salmista coloca essa dimensão em primeiro lugar que ela é a mais importante. Ao contrário, podemos pensar que ele começa com isso e, finalmente, varre tudo, resume tudo dizendo que o essencial é amar a palavra e meditar nela dia e noite. No entanto, o salmista não se detém nas palavras suaves, e os ímpios então ressurgem, trata-se então de julgamento, punição e até perda. Podemos realmente entender e acolher positivamente tais comentários em nossa fé cristã? Eles são definitivamente incompatíveis com nossa fé evangélica? À primeira vista, este salmo é muito dualista, existem os bons e os bons viverão para sempre e os maus serão perdidos. No entanto, deve-se desconfiar de tal aparência, e deve-se sempre desconfiar quando a Bíblia parece simples demais. Aqui em particular, esta bela imagem do bem e do mal é muito clara, mas não pode ser assimilada tal como é. O problema aqui é que a descrição que se faz do ímpio é tão impossível quanto a que se faz do bom. Diz-se do bom que medita a palavra de Deus dia e noite, isso é muito bom, mas é impossível, ninguém pode meditar, ou orar a Deus sem cessar, dia e noite, é um absurdo, e mesmo que fosse possível, certamente não seria bom. Em todo caso, o próprio Cristo não é mostrado dessa maneira. Quanto ao ímpio, assim descrito no primeiro versículo, ele é tal que ninguém pode responder a esta imagem e, em particular, é impossível sentar-se com escarnecedores, ficar com pecadores, muito menos andar de acordo com o conselho dos ímpios. Ninguém pode acumular todos esses erros ao mesmo tempo, nem mesmo estar permanentemente em um ou outro caso. Este salmo aparentemente simples é, portanto, insustentável em sua simplicidade. Não podemos, portanto, nos contentar em deixar por isso mesmo, e tudo o que resta é tentar lê-lo de maneira diferente. E se alguém lê com atenção o que está escrito sobre o justo e o injusto, então a primeira conclusão que se impõe é que realmente não há ninguém neste mundo que seja totalmente justo ou totalmente injusto. Sim, às vezes fazemos um pouco errado, às vezes rimos, às vezes seguimos o conselho dos ímpios, às vezes estamos em maus caminhos, mas não o tempo todo, e mesmo que não seja dia e noite, ainda assim aconteça de meditar na palavra de Deus, seja de dia ou de noite. E mesmo que não coloquemos todo o nosso coração nela, e de vez em quando a esqueçamos, esta palavra, ainda assim gostamos dela e dela nos deleitamos. O que os justos não fazem. Feliz é o homem que não entra no conselho dos ímpios, que não segue o caminho dos pecadores, que não se senta com os que zombam. Feliz é o homem, a palavra hebraica Esher é aqui traduzida por bem-aventurado, que tem a ideia de felicidade ou contentamento. Esher é uma forma da palavra hebraica Ashar, que em sua raiz significa estar reto ou correto. Feliz é o homem, fala de felicidade, bem-aventurança, contentamento na vida do homem ou mulher que é justo ou reto com Deus. O homem justo será um homem abençoado, um homem feliz. Abençoado significa extremamente feliz ou realizado. De fato, em hebraico, a palavra é na verdade um plural, o que denota uma multiplicidade de bênçãos ou uma intensificação delas. Não é abençoado seja o rei, abençoado seja o estudioso, abençoado seja o rico, mas abençoado seja o homem. Esta bem-aventurança é tão acessível aos pobres, aos esquecidos e obscuros, como aqueles cujos nomes figuram na história e são alardeados pela fama. Não ande, não fique de pé, não se sente, o homem bem-aventurado não faz certas coisas. Há um caminho que ele não vai andar, um caminho que ele não vai pisar e um assento em que ele não vai se sentar. O homem justo e o ímpio são diferentes em sua maneira de pensar, como se comportam e a quem pertencem. A grande lição a ser tirada de tudo isso é que o pecado é progressivo, uma propensão ou ato maligno leva a outro. Aquele que age por mau conselho pode logo cometer más ações, e aquele que se abandona a más ações pode terminar sua vida em total apostasia de Deus. Não sigas o conselho dos ímpios, os ímpios têm um conselho e os justos não o seguem. Com todos os conselhos que nos chegam, de tantas fontes diferentes, o justo sabe se esquivar dos conselhos dos ímpios.
Primeiro, significa que o justo sabe como discernir o conselho do ímpio. Muitos falham nesta fase. Eles nem mesmo consideram se o conselho é piedoso ou ímpio. O justo também é astuto o suficiente para saber que o conselho do ímpio pode vir dele mesmo. Nossa própria consciência, nossa própria mente, nosso próprio coração podem nos dar conselhos ímpios. O homem justo sabe onde encontrar conselhos completamente piedosos, seus testemunhos também são meu deleite e meus conselheiros. Salmo 119, versículo 24. A palavra de Deus é sempre o melhor conselheiro, e conselheiros piedosos sempre trazem a verdade da palavra de Deus para ajudar alguém que deseja orientação. Nenhum dos dois fica no caminho dos pecadores, os pecadores têm um caminho onde estão, e o homem justo sabe que não pertence a esse caminho. O caminho fala de um caminho, uma estrada, uma direção, e o justo não caminha na mesma direção que os pecadores. O homem justo não tem medo de seguir um caminho menos percorrido, pois sabe que o conduz à bênção, à felicidade e à vida eterna. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7, versículo 13. O justo pode ter a confiança do Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença está a plenitude da alegria, à sua direita estão os prazeres para sempre. Deus tem um caminho, e é um bom caminho a seguir. Nenhum dos dois se senta com aqueles que zombam, o sarcástico gosta de sentar e criticar o povo de Deus e as coisas de Deus. O homem justo não se sentará neste assento. Quando outros menosprezam os cristãos, é fácil sentar com eles e criticá-los. É fácil porque há muito o que criticar sobre os cristãos. Mas isso está errado, porque então estaremos sentados no lugar dos desdenhosos, dos escarnecedores ou dos escarnecedores, o que os justos fazem. Mas se deleita na lei do Senhor e murmura sua lei dia e noite. Seu deleite está na lei do Senhor, em todos os salmos, a expressão lei do Senhor é usada para descrever toda a palavra de Deus, não apenas a parte da lei dos primeiros 5 livros da Bíblia. Os justos se deleitam com a palavra de Deus. O que te faz feliz? O que te excita? É uma boa maneira de ver o que é importante para você. Se o prazer pessoal é a única coisa que te faz feliz, então você é uma pessoa egoísta e egocêntrica. Se estar com a família ou amigos te encanta, pode até ser melhor, mas ainda é insuficiente. O justo se deleita na lei do Senhor. Martinho Lutero disse que não poderia viver no céu sem a palavra de Deus, mas poderia muito bem viver no inferno com ela. O homem deve ter algum deleite, algum prazer supremo. Seu coração nunca foi feito para estar vazio. Se não for preenchido com as melhores coisas, será preenchido com as coisas indignas e decepcionantes. Se uma pessoa gosta de algo, você não precisa implorar para que ela faça ou goste. Ele fará isso sozinho. Você pode medir seu deleite na palavra de Deus por quão faminto você está por ela. Na sua lei medita dia e noite, o justo medita na palavra de Deus. Ele não apenas ouve e esquece, ele pensa nisso. Os cristãos devem meditar na palavra de Deus. Na meditação oriental, o objetivo é esvaziar a mente. Isso é perigoso, porque um espírito vazio pode apresentar um convite aberto ao engano ou a um espírito demoníaco. Mas na meditação cristã, o objetivo é encher sua mente com a palavra de Deus. Isso pode ser feito pensando cuidadosamente em cada palavra e frase, aplicando-a a si mesmo e orando de volta ao Senhor. A meditação rumina e traz a doçura e a virtude nutritiva da palavra para o coração e para a vida, assim os piedosos dão muito fruto. Muitos erram porque só leem e não meditam. Não é só a leitura que nos faz bem, mas a alma se alimenta dela internamente e a digere. O homem justo tem a palavra de Deus em sua mente apenas 2 vezes ao dia, dia e noite. Ele cobre tudo. Como o homem justo é abençoado. Ele será como a árvore plantada junto ao riacho, que dá fruto na estação própria, cujas folhas também não murcham, e tudo o que ele fizer prosperará. Ele será como uma árvore plantada perto de um riacho. Uma árvore perto de um riacho tem uma fonte contínua de água. Ele nunca vai definhar, porque sempre consegue o que precisa. Se estamos constantemente em necessidade, pode ser útil examinar se estamos plantados junto aos rios de água ou não. Seria também uma árvore forte e estável, enraizando-se profundamente. A vida do homem justo é marcada pela força e estabilidade. Que dá fruto a seu tempo, o justo dá fruto, como o fruto do Espírito. Gálatas 5 versículos 22 a 23. O fruto vem naturalmente dessa árvore, pois é plantada perto de rios de água. Ele habita em uma fonte de vida. Assim como Jesus falou sobre dar frutos em João 15, versículo 5, nós permanecemos nele. As frutas também têm uma estação.
Alguns ficam desanimados quando começam a andar como homens justos, e o fruto não é imediatamente evidente. Eles devem esperar até que produzam frutos em sua estação. Não há árvores estéreis no pomar de Deus e, no entanto, elas podem ter seus surtos de esterilidade, como às vezes acontece com uma macieira, mas florescerão novamente com vantagem. Cuja folha também não murcha, folhas marrons, mortas e murchas são sinais de morte e seca. O justo não tem esses sinais de morte e secura, suas folhas são verdes e vivas. E tudo o que ele faz deve prosperar, não é que o homem justo tenha um toque de Midas, e tudo o que ele faz o torna rico e confortável. Midas era aquele homem que queria que tudo que tocasse virasse ouro. Mas na vida do homem justo, Deus tira algo bom e maravilhoso de tudo. Mesmo circunstâncias difíceis produzem algo que deve prosperar. O caminho dos ímpios, o lugar perigoso dos ímpios. Não é assim com os ímpios, mas eles são como a palha levada pelo vento. Tudo o que é verdade no homem justo, estável como uma árvore, vida e alimento contínuos, frutífero, vivo e próspero, não é verdade no ímpio. Muitas vezes pode parecer que os ímpios têm essas coisas, e às vezes parece que eles as têm mais do que os justos. Mas não é nada. Cada uma dessas coisas é passageira na vida do ímpio, você poderia dizer que eles realmente não têm nenhum. São como a palha soprada pelo vento, a palha é a casca leve em torno de um grão de trigo, que deve ser removida antes que o grão de trigo possa ser moído em farinha. A palha é leve o suficiente para ser separada do grão jogando uma colher ao vento e deixando o vento soprar a palha. Isso quer dizer quão instáveis, desprovidos de substância são os ímpios. Há uma enorme diferença entre uma árvore e uma bola. O futuro perigoso dos ímpios. Portanto, os ímpios não subsistirão em juízo, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. É por isso que os ímpios não serão julgados, porque os ímpios não têm peso, serão considerados insuficientes no dia do julgamento. Como foi dito do rei Belsazar no livro de Daniel, você foi pesado na balança e achado em falta. Daniel 5 versículo 27. Nem os pecadores na reunião dos justos, isso é verdade no futuro, porque os pecadores não compartilharão o mesmo futuro glorioso dos justos. Isso também é verdade no presente, porque os pecadores sentem que não pertencem à congregação dos justos se insistem em permanecer pecadores. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios se perderá. O Senhor conhece o caminho dos justos, os justos podem ter paz porque um Deus amoroso no céu conhece seu caminho e os protegerá e preservará. Eles. Ou, como o hebraico expressa ainda mais plenamente, o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele constantemente observa o caminho deles e, embora muitas vezes esteja na névoa e na escuridão, o Senhor sabe disso. O caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos ímpios leva à perdição. Eles estão em um caminho largo que pode parecer confortável agora e o caminho lhes dá muita companhia, mas no final eles perecerão. Pelo menos 4 vezes no livro de Atos, o cristianismo é chamado de caminho. Certamente este é o caminho dos justos, não o caminho dos ímpios. Há justiça em nós e infelizmente há injustiça em nós, é absolutamente óbvio, e o Salmo só pode funcionar nessa perspectiva. E assim, a conclusão que devemos tirar disso é que não só ninguém pode ser declarado totalmente justo ou totalmente injusto, mas também que, em última análise, somos um pouco dos dois. Neste contexto e neste estado de coisas, o Salmo 1 dá-nos 2 respostas que se tornam muito interessantes porque, em todo o caso, somos nós que estamos em questão. A primeira é que as coisas não são imutáveis. Diz-se que o justo é como uma árvore em crescimento. Mas uma árvore cresce toda a sua vida. A questão, portanto, não é tanto saber se é bom ou mau, mas estar numa dinâmica de crescimento, de progredir, de crescer. E não mais se mover, segurá-lo ou sentar-se como diz o versículo 1. Mas essa mudança, esse crescimento, isso é sempre possível, especialmente se encontrarmos e colocarmos perto de nós uma fonte de vida, um ensinamento, uma palavra que é capaz de nos ajudar a crescer assim. É certo que a palavra bíblica é deste. A segunda coisa está na forma de uma mensagem de julgamento que não soa muito agradável, mas é uma boa notícia. Não é tanto que haveria pena de morte para os ímpios, já que ninguém é totalmente ímpio, mas que o mal que está inevitavelmente em nós está fadado a desaparecer como uma bala levada pelo vento. Sabemos que na Bíblia há apenas uma palavra para o vento e o espírito. A mensagem que é uma tremenda boa notícia é que esse mal dentro de nós que nos obceca, esse mal que nos faz sentir culpados, que nos parece tão pesado que o arrastamos como uma bola, para Deus, não é nada, não matéria, não tem futuro, é palha, e quando Deus sopra seu espírito sobre nós, Ele nos liberta dela para nos permitir seguir em frente novamente.
Como vimos em nosso vídeo sobre o Salmo 91, visto que Ele me ama, eu o livrarei, eu o protegerei, pois Ele conhece meu nome. A única coisa que é chamada para durar para sempre é o bem que há em nós, nosso amor para com nosso Deus. A única coisa que Deus se lembra de nós, a única coisa que retém, a única coisa que salva, é o bem, o amor, a fidelidade que há em nós. O resto está perdido. Não há, portanto, condenação de pessoas, nem penas eternas, nem juízos de culpa, mas um caminho que é caminho de vida e um Deus que é para nós fonte de crescimento, de eternidade, de justiça e de felicidade. Um homem. Portanto, este salmo não é o primeiro à toa. Ele resume maravilhosamente toda a teologia dos Salmos e, de certo modo, toda a teologia do Evangelho que vai totalmente na mesma direção. A palavra-chave é felicidade, e esta felicidade, se evitasse um pouco o mal, faz-se sobretudo no crescimento, e é prometido a todos, com a ajuda desta extraordinária fonte de vida que é Deus, presente na sua palavra, no seu espírito e naquilo que opera nas nossas mentes e nos nossos corações. Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho para ser notificado sobre novos vídeos disponíveis. Para o próximo vídeo.